Boa tarde, galerinha, boa tarde a todos os polos, boa tarde a todos os conectados. Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina Nas Trilhas do Piauí. É exatamente a nossa disciplina Nas Trilhas do Piauí, a nossa disciplina, né, que mostra o nosso estado, que mostra as belezas, as riquezas do nosso belo estado do Piauí. Tudo bem? Tranquilo com vocês? Bom, eu acredito que vocês já devem estar aí surpresos e se perguntando: cadê o nosso professor Adriano? Cadê o nosso querido professor Adriano? Olha, hoje eu, professor Francisco Souza, excepcionalmente estou substituindo aí o nosso querido mestre Adriano Ramalho, tá? Que, em decorrência de uma questãozinha particular, não pôde comparecer, mas na próxima aula ele vai estar aqui com vocês, né, para dar sequência aos conteúdos, né, desta disciplina nas trilhas do Piauí. Tranquilo? Então, para quem não me conhece, eu sou o professor Francisco Souza e hoje, apenas na aula de hoje, eu vou estar aqui com vocês, né, dando sequência aos conteúdos, né, ao planejamento que existe com relação a esta disciplina para este mês de outubro. Tranquilo? Lembrando, né, que na última aula ele já deu início a esse conteúdo com vocês, né, um conteúdo que fala de territórios do Piauí, destacando a parte de bacias hidrográficas, né, destacando a riqueza hídrica aqui do nosso estado, né, e o nosso estado, ele, apesar de ficar numa região considerada, né, a mais seca do país, né, exatamente pelo fato de grande parte dessa região nordeste ser uma região onde predomina o clima tropical semiárido, né? E aí os índices de chuva são baixos, né? A pluviosidade é baixa, mas o nosso estado, né? Nós temos aí riquezas hídricas subterrâneas, aquela região ali do Vale do Gurgueia, né? Tem bastante água subterrânea e nós temos o privilégio, né, de termos a maior parte, o predomínio da bacia hidrográfica do Rio Parnaíba abrangindo o nosso estado. Então, essa bacia hidrográfica do Rio Parnaíba, ela abrange os estados do Ceará, Piauí e Maranhão, mas a maior parte dela, né, a grande parte dessa bacia hidrográfica do Rio Parnaíba está localizada em território piauiense, né? Ou seja, o maior número de afluentes está localizado aqui no território piauiense. Essa bacia ela banha grande parte, né, do nosso território. Ok? Vamos partir para o nosso slide? Olha só, gente, partindo aqui para o nosso slide, né? Como vocês sabem, nós temos uma aula, né? É uma hora. Nossa, uma hora é muito tempo, mas quando nós vamos para a prática, esta uma hora passa rápido, né? Então nós temos que tirar o máximo proveito, até mesmo para que você aí, nosso querido aluno do canal Educação, saia ganhando, né? Para que você aí tenha um aprendizado mais pleno possível. Tranquilo? Deixa-me ver quem está conectado, né? Primeiramente aqui, analisar a nossa lista de polos conectados via IPTV. E aí, olha só, nós temos conectados aqui o polo de Pimenteiras 3, Ribeiro Gonçalves 7, tá? Tinha um outro polo conectado no momento, mas eu acho que deve ter ocorrido lá uma oscilação ou de energia ou de sinal, tá? E além desses polos que estão conectados via IPTV, nós temos também é, os nossos queridos alunos que estão nos assistindo pelo YouTube, né? E aí eu recomendo a vocês, galerinha, que qualquer dúvida com relação ao nosso conteúdo, né? Coloque aí no chat, não conclua a nossa aula ficando com dúvida, tá? Vou ter o maior prazer de tirar, de responder a sua dúvida, tá? Então eu peço para vocês não concluírem, né? Ou seja, não terminem a aula ficando com dúvida. Esse é o momento de você tirar a dúvida, né? Inclusive, esse é um dos pontos fortes aqui do nosso canal, do nosso sistema, né? Que a nossa aula, embora você esteja aí distante aqui do estúdio, distante aqui do professor, mas isso não te impede de tirar a tua dúvida em tempo real, né? Isso não te impede de tirar, né, de solucionar a sua dúvida em loco, né? Ou seja, naquele momento, no momento que a aula está ocorrendo, né? Até porque nós temos aí o nosso chat, onde você pode expor aí sua dúvida e nós visualizamos aqui e responderemos. Ou seja, a sua dúvida é tirada logo de imediato, tá?
Tranquilo? Vamos lá, vamos partir para o nosso slide. Olha só, gente. Inicialmente, o que que nós temos aqui? Nós temos, né, é, o nosso slide inicial, onde você pode verificar o nome deste amigo de vocês, professor Francisco Souza, né? Professor Francisco Souza, hoje excepcionalmente substituindo aqui esta grande figura, este grande profissional, nosso mestre Adriano Ramalho, a disciplina Nas Trilhas do Piauí, né? Nas Trilhas do Piauí, essa disciplina aí que mostra as belezas do nosso estado, né? Que chama a atenção, né, para o nosso estado, mostrando que o nosso estado tem muito a oferecer, tem muitas riquezas, é um estado rico, é um estado de grande potencial, né, turístico, econômico, né, potencial em termos de riquezas naturais. É um estado onde nós temos muito a conhecer. Infelizmente, nós, piauienses, não conhecemos o nosso estado o suficiente para valorizar, né? Mas eu chamo a atenção de vocês para que antes de procurar conhecer outras partes, seja do Brasil ou do mundo, vamos procurar conhecer a nossa casa, o nosso estado, tá? E valorizá-lo. Tranquilo? O conteúdo de hoje, território piauiense, destacando aqui a parte de bacias hidrográficas. A data de hoje é exatamente esta terça-feira, 25 de outubro de 2022. Terça-feira, 25 de outubro de 2022. Olha aí, outubro já dando tchau, já praticamente finalizando. E no slide seguinte, o que, que nós temos? Nós temos o roteiro, nós temos o itinerário a ser seguido. E aí nós temos como objeto do conhecimento, né? Nós temos como conteúdo, né? O nosso popular conteúdo, território piauiense, né? Destacando aqui a parte de bacia, a parte hídrica do nosso estado, tá? O objetivo, né? O objetivo desta aula, né? É proporcionar para vocês, né? Ou seja, conhecimentos, né? Que a partir dos quais vocês vão saber reconhecer a rede hidrográfica do Piauí e alguns dos seus principais rios. A nossa aula, né? O nosso estilo de aula, que ela envolve teoria e prática. Então, é uma aula que ela é expositiva e dialogada, né, sobre o conteúdo em questão, ok? Onde nós vamos ter a prática por meio aí da resolução de questões e no finalzinho aí uma atividade para casa, tá? Então é assim que a nossa aula vai seguir. Tranquilo? Vamos lá, vamos avançar? Vamos avançar. Vamos entrar agora no conteúdo de fato, né? Naquilo que interessa mesmo, né, para vocês. Então, olha só, gente. Inicialmente, aí, o que que nós temos? Nós temos a distribuição da água no planeta, né? Chamando a atenção de vocês, né, para a distribuição da água no planeta, né? Então, a distribuição da água no Brasil, ela é naturalmente desigual, né? Então, eu acredito que vocês devem saber disso, já devem ter visto isso nas aulas de geografia, já devem ter esse conhecimento que a distribuição da água no Brasil, ela é naturalmente desigual, né? De modo que justamente as áreas menos povoadas do país é que concentram a maior parte dos recursos hídricos. Então é o primeiro ponto que nós vamos chamar a atenção de vocês, né? Que com relação ao território brasileiro, tá? Quando você vai analisar a distribuição das águas, essa distribuição ela é heterogênea, ela não é igualitária, né? Até porque, como é a natureza, né? É algo que é a natureza que faz esse arranjo, é claro que não poderia ser mesmo igualitário, mas só que no nosso caso do Brasil chega a ser um pouco extremo, né? Extremo como assim? Vocês sabem, né, do sofrimento que a nossa região Nordeste passa em decorrência exatamente desta carência hídrica, né? Vocês sabem que isso dificulta muito a vida do nordestino, principalmente naquela área ali chamada de polígono da seca, né? Aquela área ali, né, onde a seca ela é mais intensa, né? E aí
a nossa região, né, que é acometida aí, em sua maior parte por um clima tropical semiárido, que tem como características chuvas escassas, né, e mal distribuídas e durante os meses do ano que incidem de forma pouca, né? Então isso dificulta muito a vida do sertanejo, né? E aí detalhe, exatamente numa parte do Brasil, numa região do Brasil que é bastante habitada, né? Afinal de contas, vocês sabem que a nossa região Nordeste, ela é a segunda mais habitada do nosso Brasil, né? A primeira região mais habitada que tem maior população, a primeira é o Sudeste, e logo em seguida vem a região Nordeste. Então é por isso que a introdução do nosso primeiro slide destaca, né, que a distribuição da água no Brasil, ela é o que? Ela é naturalmente desigual, né, é heterogênea. E aí, de modo que justamente as áreas menos povoadas que concentram a maior parte dos recursos hídricos. Ou seja, ele quer dizer que a região norte, que é a área menos povoada do nosso Brasil, né? Uma das áreas menos povoadas, né? No caso, vamos falar, não é nem só a região norte, mas aquela região ali que pega um pouco do centro para o norte, né? A região menos povoada mesmo é a região menos povoada é exatamente a região centro-oeste. Mas a região norte, ela também é muito pouco povoada. E aí essa região norte, ela é exatamente aquela que apresenta a maior riqueza hídrica, né? Porque é lá na região norte onde nós temos a maior bacia hidrográfica do mundo, né? Onde nós temos o maior rio em extensão e em volume de água do mundo, que é exatamente o Rio Amazonas, né? A bacia hidrográfica do Rio Amazonas, né? Lá apresenta uma malha hidrográfica bastante densa, rica, rios caudalosos, né? Rios com grande volume de água, né? E aí, detalhe, a população não é tão grande, né? A população não chega à metade aqui da nossa região. Então, muita água para pouca gente. Tá? Muita água mesmo, tá? Muita água mesmo, né? Naquela região norte, né? Muita água para pouca gente. Tá? A região norte é a segunda menos habitada, né? A menos habitada é o centro-oeste, né? Mas a região norte, a segunda menos habitada, é uma região muito grande territorialmente. População é pequena, né? Como nós já destacamos, não é nem metade da região Nordeste, mas com relação à riqueza hídrica, é uma região muito rica em recursos hídricos. Já o nosso Nordeste, que tem a segunda, né, população do Brasil, em termos de regiões, né? Nós só ficamos atrás da região Sudeste. O nosso Nordeste sofre muito com essa questão da carência hídrica, né? É tão tal que já o homem, né, por meio das suas intervenções, né, já foi finalizado, inclusive foi finalizado esse projeto. Pois é, galera, como a gente estava destacando aqui, né,
essa região norte, ela tem muita água para uma população que não é tão grande. Já a nossa região nordeste, né, que tem a segunda maior população do Brasil em termos de regiões, nós só ficamos atrás da região sudeste, que é a mais populosa. A nossa região nordeste, ela sofre muito com a carência com a falta de recursos hídricos, né? Não é à toa que foi realizado, foi concluído, né, essa intervenção, vamos dizer assim, esse projeto que é uma grande intervenção humana, né? Ou seja, que é a transposição do Rio São Francisco, que leva exatamente água para regiões aí mais secas da nossa região Nordeste, exatamente, né? Foi um projeto que, em termos de idealização, já desde a época lá de Dom Pedro, já havia essa idealização, né, de levar, ou seja, de transpor água daquele rio para a região, para a parte mais seca ali da nossa região, já que desde aquele período, né, a nossa região ela já sofre com essa escassez hídrica, tá? Então é por isso que vocês observam aqui na introdução, né, que a distribuição da água no Brasil é naturalmente desigual, de modo que justamente as áreas menos povoadas, né, a região norte ali do Brasil, né, um pouco do centro-oeste, é que concentram a maior parte dos recursos hídricos, né? Confira abaixo, né, na tabela, a relação entre densidade demográfica e a disponibilidade de água. Então, nós vamos observar abaixo, né, essa tabela que mostra a relação entre densidade demográfica, né, e a disponibilidade de água entre as diversas regiões do país. Ou seja, densidade demográfica. E a densidade demográfica, galerinha, relembrando, a densidade demográfica, você obtém a densidade demográfica a partir do momento que você divide, né? Você divide a população daquele estado, daquela região, daquele país por sua extensão territorial. Aí vai dar essa relação aqui, olha, habitante por quilômetro quadrado. Então, essa é que é a densidade demográfica, ok? Então, olha só, observando aqui a tabela, na tabela a seguir a relação entre densidade demográfica e a disponibilidade de água entre as diversas regiões do país. Então, você vai ver que a região norte, a nossa maior região em extensão territorial e a segunda menos povoada, né? Ela tem aqui 4,12 habitantes por quilômetro quadrado. Mas quando você vai analisar a concentração dos recursos hídricos no país, ela tem uma concentração de 68,5% dos recursos hídricos do nosso país, tá? É uma concentração, um percentual muito considerável, né? É um percentual que tem todo esse valor exatamente em decorrência de, naquela região norte, ter o quê? Ter a maior bacia hidrográfica do mundo, que é a bacia hidrográfica do Rio Amazonas, né? Ou seja, por onde, claro, passa o Rio Amazonas, que é um rio é o maior rio do mundo em extensão territorial, ou melhor, desculpa, é o maior rio do mundo em extensão, gente, apenas em extensão, né? É o maior rio do mundo em extensão e em volume de água, né? Extensão territorial a gente utiliza quando é tamanho de região, tamanho de estado. Então, no caso aí do Rio Amazonas, é o que tem o rio de maior extensão do mundo, né? Superou o Nilo. Antigamente, no passado, falava-se que o Rio Nilo era o rio mais extenso do mundo. Mas aí, estudiosos analisaram, é, e aí fizeram aí novos estudos e chegaram à conclusão de que o rio Amazonas ele não era apenas o maior rio em volume de água, mas também o maior rio em extensão. E aí o rio Amazonas desbancou o rio Nilo. Então, olha só, naquela região norte nós temos o rio Amazonas que é muito grande, e aí esse rio Amazonas ele tem vários afluentes e subafluentes, né? E volumosos, tá? Ou seja, mostrando que aquela região norte ela tem o quê? Ela tem uma densa malha fluvial. Outro ponto, né, que se destaca na região norte é que a região norte, galera, ela tem um aquífero de grande destaque. O que é um aquífero? Um aquífero é uma área, né, subterrânea
que apresenta uma grande quantidade de recursos hídricos, né? Uma espécie de província geológica no qual há uma grande quantidade de recursos hídricos subterrâneos, né? No subsolo, né? O chamado aquífero Alté do Chão, que fica localizado também lá na região norte. Olha aí quanta água na região norte, né, galera? Quanta água, gente. Passando aqui para a nossa região nordeste, olha só, na região nordeste nós temos uma densidade demográfica em torno aí de 34,15 habitantes por quilômetro quadrado, portanto bem maior do que a região norte, tá? E em termos de concentração de recursos hídricos, né? Nós temos apenas 3,3% dos recursos hídricos. Olha só a diferença, né? Comparando a região norte com a região nordeste, né? A diferença com relação à densidade demográfica e a diferença com relação à concentração dos recursos hídricos, né? Olha aí, concentração hídrica na região norte, 68,5%. Concentração hídrica na região nordeste, 3,3%, né? Para uma quantidade de pessoas muito maior. Região centro-oeste, né? Você vê aqui que ela tem 8,75 da densidade demográfica. Ah, mas a região centro-oeste ela é menos populosa do que a norte. É menos populosa, só que a região centro-oeste, né, ela, em termos de extensão, ela é menor do que a região norte, né? Bem menor do que a região norte, em termos de extensão, né? É menor do que a região norte. Então, por isso que ela dá essa densidade demográfica aqui um pouco elevada, né? Porque a sua extensão, comparando com a região norte, é menor, né? Então, veja só, a região centro-oeste tem uma densidade demográfica aí de 8,75 habitantes por quilômetro quadrado e concentra, né, 15,7% dos recursos hídricos, né? 15,7% dos recursos hídricos. E o Sudeste? O Sudeste, em termos de população, ou melhor, em termos de densidade demográfica, né? Olha a densidade demográfica do Sudeste como é grande. Afinal de contas, é no Sudeste onde nós temos o estado mais populoso do Brasil, né? O estado de São Paulo, né? Onde nós temos o segundo mais populoso, né? E o terceiro fica na região Sudeste, né? Estados populosos como São Paulo, como Rio de Janeiro, como Minas Gerais, estão na região Sudeste do Brasil. Então é por isso que dá esse percentual, ou melhor, é por isso que dá essa densidade demográfica tão elevada, né? 86,92 habitantes por quilômetro quadrado na região Sudeste do Brasil. E em termos de recursos hídricos, em termos de recursos hídricos, essa região sudeste concentra 6% dos recursos hídricos. Região sul do Brasil. Já a região sul do Brasil, né, você vê, ela é uma região pequena em termos de extensão territorial, e tem uma população relativamente grande, né? E aí, em termos de concentração, em termos de densidade demográfica, melhor dizendo, em termos de densidade demográfica, essa região sul ela tem 48,58 habitantes por quilômetro quadrado, né? É uma densidade demográfica alta. E em termos de recursos hídricos, ela concentra 6,5% de recursos hídricos. Mas o que eu quero chamar mesmo a atenção de vocês é exatamente, né, quando você compara aqui a região Nordeste com a região Norte. A discrepância, a diferença, né, bem acentuada, né, com relação à concentração dos recursos hídricos. Olha a quantidade dos recursos hídricos, olha a concentração de recursos hídricos na região norte, 68,5%, e olha o percentual aqui na região nordeste, 3,3%. É muito, né? É uma diferença muito grande, gente, né? Assim como se você observar a densidade demográfica da região nordeste e a densidade demográfica da região norte, tá? A densidade demográfica da região norte, né? Ok? Alguma pergunta, alguma dúvida? Galerinha aí de Pimenteira, né? Pimenteiras, né? Conectados, além dos nossos amigos de Ribeiro Gonçalves e os nossos queridos alunos que estão
assistindo aí via YouTube. Tranquilo? Olha só, gente, no nosso slide seguinte, nós temos aqui, né, com destaque a bacia hidrográfica do Rio Amazonas, né? A bacia hidrográfica do Rio Amazonas, como nós já destacamos, né? A bacia hidrográfica, maior bacia hidrográfica do mundo, é aquela que apresenta o maior rio do mundo em extensão, né? Assim também como em volume de água, né? O Rio Amazonas. E aí, se você observar, né? A imagem, as duas imagens, primeiramente eu chamo a atenção de vocês para a imagem que está à esquerda do vídeo de vocês, né? Esse mapa. Esse mapa, ele mostra exatamente o que? Essa mancha em amarelo destaca, né? A área da bacia hidrográfica do Rio Amazonas. Olha só, quanto essa bacia ela é ampla, né? E aí tem o seguinte detalhe, essa bacia hidrográfica do Rio Amazonas, ela não está restrita apenas à região norte e ela não está restrita apenas ao Brasil, né? Se você observar, essa bacia hidrográfica do Rio Amazonas, ela compreende, né? Ela pega áreas de países vizinhos aqui do Brasil, né? Como se você observar aqui a Colômbia, né? Pega aqui uma parte do Equador, né? Pega aqui uma parte da Colômbia, certo? Uma parte aqui do Peru, né? Ou seja, nossos vizinhos, ok? E aí, se você observar essas várias ramificações, você vê o quê? Você vê que essa bacia hidrográfica do Rio Amazonas, ela é representada por uma densa malha fluvial, por uma densa rede de rios, né? São vários rios. Desde o rio principal, né, que é essa linha aqui mais espessa, olha só, essa linha aqui mais espessa, tá vendo aqui, olha? Essa linha aqui mais espessa é o rio principal, é o rio Amazonas. E aí, claro, os seus diversos afluentes, ó, essas linhas aqui azuis mais um pouco mais espessas são os afluentes, não só afluentes, como também vários subafluentes. Então, é uma área, né, que, em termos de recursos hídricos, é uma área o que é uma área bastante rica em recursos hídricos. Olha só a quantidade de rios existente nessa área da região norte, né, que pega a região norte e um pouco do centro-oeste do Brasil, né? Afinal de contas, é só observar aqui parte do Tocantins, só observar uma parte do Mato Grosso, né? E você vê aí essa bacia hidrográfica do Rio Amazonas, né? Envolvendo estas áreas, tá? E aí, volta a dizer, né? Você vê que é uma área com uma rede hidrográfica densa, ó. Densa por quê? Várias ramificações, ó. Isso aqui tudo em azulzinho aqui são rios, ó. E não são rios intermitentes, tá? Não são rios temporários, né? São rios permanentes, galera. São rios que têm seu fluxo de água percorrendo durante todo o ano. Durante todo o ano. Então, isso mostra exatamente o quanto essa região norte ela é o quê? Ela é rica em recursos hídricos, né? O quanto esta região norte possui uma grande concentração de recursos hídricos. E olha que nesse momento que você está vendo aí, essa imagem que você está vendo, ela está se referindo apenas ao quê? Apenas às águas superficiais, às águas formadas pelos rios, né? Ou seja, pelo rio Amazonas, pelos seus afluentes e subafluentes, né? Que você vê aqui o rio principal, o rio Amazonas, aí afluentes como o rio Madeiras, o Purus, o Juruá, né? O Tapajós, tá? E no mapa não está destacando uma outra riqueza hídrica, né? Que tem de destaque, né? Que como nós falamos anteriormente, alguns minutinhos atrás, lembra daquela palavrinha estranha que nós chamamos de aquífero, né? Essa espécie de província geológica, né? No qual representa uma área em que no subsolo, no subterrâneo, há o quê? Há uma grande quantidade de água subterrânea, né? Que é aquela
é aquele aquífero que nós chamamos, que nós mencionamos, né, como Alter do Chão, que fica lá na região norte do Brasil. Ou seja, uma área bastante rica em água, água de boa qualidade, né, água para beber, água para consumir, tá? Já que isso é uma das grandes vantagens do nosso Brasil, né? Essa grande riqueza hídrica que o nosso país apresenta, né? Para vocês terem ideia, tem países aí no mundo, né, que para fornecer água para a sua população, tem que fazer meio aí de utilizar outras estratégias, né? Como é o caso de Israel, como é o caso da Arábia Saudita, o caso da Austrália, que necessita o quê? Necessita até extrair, retirar a água do mar, né, para abastecer sua população. E aí vocês sabem que a água do mar, ela não é uma água potável, ela não é uma água, né, própria para o consumo humano. Ela para que ela se torne própria para o consumo humano, tem que ser feito um processo, né, conhecido como dessalinização, que não é um processo barato, tá? Que não é um processo tão rápido, que é um processo que causa danos ambientais, sim, causa danos ambientais, a dessalinização, né? Tá? E aí esses países, como nós destacamos aqui, Israel, né, Arábia Saudita e Austrália, que não tem uma malha hidrográfica, né, uma rede hidrográfica tão densa, tão rica, né, como essa que vocês estão vendo, eles passam por dificuldade para abastecer aí sua população, né? Então lá existem usinas de dessalinização, que é exatamente usinas que trabalham é, deixando aquela para deixar aquela água do mar em condições próprias para o consumo, tá? Na imagem que vocês estão observando aqui ao lado, é uma imagem que uma vista aérea, né? Só para que vocês tenham noção, né? De um trecho aqui da bacia hidrográfica do Rio Amazonas, né? E aí você pode observar, olha a quantidade de água, né? Olha a largura aqui dos rios, né? Olha a imensidão, né? De recursos hídricos, né? Que vocês observam aqui, tudo água, né? Água, né, água doce, né? Ou seja, água própria para o consumo humano, né? Própria no sentido de não ter, não tem que fazer aquele processo de dessalinização. Agora, claro, né? Tem que purificar no sentido, né, de determinados germes, determinados micro-organismos, né, que aí tem que purificar exatamente para que o humano não venha a ter problema de saúde, né? Mas no sentido assim de sabor, né? Ou melhor, no sentido de salinidade, né? Falei sabor, mas uma das características da água é exatamente a questão de não ter sabor, né? Foi uma expressão aqui errônea, né? Mas o que eu quis destacar foi exatamente no sentido de salinidade, né? Ou seja, esta água que vocês estão observando aqui, ela não é salina, né? Não tem aquele nível de sal, né, que a água do mar apresenta, como nós destacamos anteriormente, que tem muitos países que, por não ter essa densa malha hidrográfica, né, tem que fazer uso da água do mar para abastecer sua população. É isso que eu quis destacar. É claro que a água não tem sabor, é uma de suas características. Avançando aqui para o nosso próximo slide, né? E aí vem aqui o nosso sertão. Olha o contraste, né? Tanta água nessa imagem que vocês estão vendo aí, região norte do Brasil, bacia do Rio Amazonas, e olha o nosso sertão nordestino, gente. Né? A questão, povo tão trabalhador, né? Uma região tão rica culturalmente, né? Mas aí, infelizmente, com relação a características naturais, né? Ou seja, a disponibilidade de recursos hídricos é muito pequena, né? Como nós observamos lá no mapa anterior, é uma quantidade de recursos hídricos muito reduzida para uma população considerável, né? E aí você vê essas imagens aí, essa escassez que vocês estão observando aí na tela, né? Maior parte, maciçamento dos nossos rios, né? Dos nossos rios aqui do Nordeste são rios intermitentes, são rios temporários, rios que secam durante um determinado período do ano, né? Ou seja, passou o período da chuva,
os rios, né, eles baixam o nível e aí deixam de percorrer. Seco, como esse que vocês estão observando aqui na imagem, olha só. Isso aqui no período da chuva, ele enche, né? Olha, tem até um pontezinho aqui, né? No período da chuva, ele tem seu fluxo de água, né? Movimentando, mas aí passou a chuva, né? Ele baixa seu volume e deixa de percorrer, a água deixa de fluir. É assim como você vê imagens como essa que vocês estão vendo aí à direita, né, mostrando a seca, né, mostrando aqui, né, o sofrimento de animais, né, levando até mesmo o óbito, né, animais ao óbito exatamente em decorrência da escassez de água, da falta de água, que aí esses animais, né, não suportam e aí terminam chegando ao óbito, né? Como vocês devem saber, com certeza deve ter até conhecimento, deve ter até experiência, né, de diversos animais que durante a escassez, durante a seca, não resistem e terminam morrendo por falta de água, né? Desde bovinos, desde caprinos, né? Desde ovinos, né? Não resistem e terminam morrendo por falta de água em decorrência da seca. Ok? Perguntas? Alguma dúvida? Olha só, no nosso slide seguinte, né? O que nós vamos observar? Nós temos agora uma questãozinha, um exercíciozinho, né? Para nós avaliarmos, né, como anda aí os conhecimentos de vocês, como anda a atenção de vocês. Então, gente, olha só, a primeira questão, né, observe o gráfico a seguir, observe o gráfico abaixo, tá? E aí o gráfico abaixo, ele vai mostrar, né, exatamente aqui o destaque para águas salgadas, né, esse azul mais escuro, e a água doce, esse azulzinho mais claro. Então, quando você olha aqui a nível mundo, né, o nosso planeta, você vai observar que 97,2% da água ela é o que, olha só, gente, salgada, galera, salgada. E apenas 2,8% é representado por água doce. É representado por água doce. E desses 2,8%, nosso Brasil tem uma fatia, tem um percentual considerável, viu, galera? Considerável mesmo. Nosso Brasil, em termos de recursos hídricos, né? Em termos de água considerada potável, né? Para abastecer a população, nosso Brasil é uma potência, tá? Então, observe que nesse gráfico maior, você vê que a maior parte da água existente no mundo, né? O nosso planeta, em si, o nosso planeta, ele é formado em sua maior parte por água. É o nosso planeta Terra. É chamado de Terra, mas na verdade ele deveria ser chamado de planeta Água, que é a maior parte do nosso planeta é formado por água, né? Porém, esta grande parte da água que existe no nosso planeta, né, ela é o que? Ela é salgada, como vocês estão observando aí, ok? Tranquilo? E aí, gente, o outro gráfico ao lado, você vê até uma setinha, é representando a água doce. Água doce, como assim, professor? A distribuição dessa água doce. Esses 2,8% de água doce, como é que eles estão distribuídos? Olha só. Onde você vê esse azul, ou melhor, onde você vê esse lilás, significa dizer que 71% dessa água doce estão localizadas nas calotas polares e geleiras de montanhas, ou seja, estão congeladas, né? Estão em estado sólido, né? Estão localizadas em calotas polares e geleiras de montanhas, né? 71%, é um percentual muito grande. Esse azul aqui um pouco mais escuro significa dizer que 18% desta água doce está localizado em depósitos subterrâneos, né? Áreas de aquíferos, né? Depósitos subterrâneos, né? Lençóis freáticos, né? Vocês estão entendendo, né? Que para se obter essa água tem que fazer a perfuração de um poço, né? Para que assim possa ser utilizada. Então, 18% estão localizados em depósitos subterrâneos.
Esse azulzinho aqui, um pouco mais claro, significa dizer que 7% desta água doce está distribuída aonde? Em rios e lagos. Rios e lagos, tá? 7%. E esses 4% que você está observando aqui nesta fatia, onde há esse azulzinho mais claro, significa dizer que um percentual da água doce, né, do mundo está na forma representada aqui pela umidade do ar e dos solos, né? Forma gasosa, né? Umidade do ar e dos solos. Ok? Apenas esses 4% aqui. Então, observe que do total de água doce existente, ou seja, esses 2,8, né? Esses 2,8 está distribuído de várias formas. 71% é representado por calotas polares e geleiras de montanhas, que aí o acesso é mais difícil, né? Está congelado, é mais distante. 18% depósitos subterrâneos, 7% rios e lagos e 4% umidade do ar e dos solos. Ok? Pois bem, no slide seguinte, o que nós temos aqui? Com base nas informações dos gráficos e em seus conhecimentos sobre a distribuição e utilização da água no mundo, assinale o que for correto, né? Assinale o que for correto. Com base no quê? Nos dois gráficos e nos seus conhecimentos sobre a distribuição e utilização da água no mundo. Então, olha só, assinale o que foi correto. Letra A. Letra A, o que diz a letra A, galerinha? Apesar do quantitativo reduzido de água potável no mundo, sua distribuição é quase igualitária em todo o globo. Caso contrário, não haveria vida. Será que esta distribuição de água potável no mundo, ela é quase igualitária em todo o globo, gente? Imagina aí determinadas regiões da África, da Ásia, regiões desérticas. Será que esta água potável, apesar de ser um percentual reduzido de água potável no mundo, sua distribuição é quase igualitária em todo o globo? Letra B. O Brasil é um país privilegiado por ter a maior reserva de água do mundo, bem distribuída em seu território. O Brasil é um país privilegiado por ter a maior reserva de água do mundo, bem distribuída em seu território? Será? Letra C. A quantidade de água disponível no mundo não será um problema, haja vista que se trata de um recurso natural renovável. A quantidade de água disponível no mundo não será um problema, haja vista que se trata de um recurso natural renovável. Seria isso mesmo, galera? Será que não é um problema essa quantidade de água no mundo, né? Já que é um recurso natural renovável? Letra D. A água vem provocando algumas guerras e deve continuar sendo um importante elemento geopolítico no século XXI. A água vem provocando algumas guerras, né? E deve continuar sendo um importante elemento geopolítico no século XXI. O século que nós estamos, né? O XXI. Ou a letra E. A difusão e a propagação em larga escala das técnicas de dessalinização da água do mar vem se configurando como importantes alternativas para combater a escassez desse recurso no planeta. E aí, gente? Letra A, B, C, D ou E? Qual a alternativa correta aí? Letra A, B, C, D ou E? Ainda está difícil depois de ter esmiuçado aqui? Depois de ter detalhado mais? Olha só voltar aqui para o nosso gráfico, né? Você vê aqui, observe o gráfico a seguir, né? Já observamos aí o gráfico a seguir, já detalhamos, vocês já viram que a maior parte da água do mundo ela é salgada, né? 97,2%, uma pequena parte da água no mundo é doce, 2,8%.
tá? E desses 2,8% dessa pequena parte de água doce do mundo, né, ela está distribuída de várias formas, né? Ela é encontrada em várias partes, ou seja, desde as calotas polares e geleiras de altas montanhas, né, até na parte subterrânea, depósitos subterrâneos, a parte superficial, rios e lagos, no ar, né, a parte gasosa, ou seja, a umidade do ar e dos solos. Com base nas informações dos gráficos e em seus conhecimentos sobre a distribuição e utilização da água no mundo, assinale o que for correto. Aí você vê aí que a letra A diz, apesar do quantitativo reduzido de água potável no mundo, sua distribuição é igualitária, é quase igualitária. Será que é quase igualitária em todo o globo? Caso contrário, não haveria vida, né? Então, olha só, nós já esmiuçamos aqui esta primeira questão, né? E essa primeira questão, né, vai ser uma atividadezinha, né, que vocês vão ter para pesquisar e depois justificar em casa, né? Ou seja, não só marcar, né, mas destacar também o porquê que você marcou aquela alternativa, né? Ok? É a nossa primeira questãozinha aqui. Está observando? Então nós já esmiuçamos, já fizemos aqui alguns esclarecimentos para vocês, né? Então se vocês vão se sobrepor, vamos dizer assim, sobre a questão, analisar um pouco mais, e aí vão encontrar a correta e dar uma justificativa, tá? Para ela. Por que que você acha que é a D? Por que que você acha que é a C? Tá? Mas lembre-se que nós já detalhamos, né? E eu acredito que alguns de vocês aí já devem saber até qual é a questãozinha correta, assim como eu tenho aqui em mente. Tranquilo? Segunda questão. Segunda questão, a água constitui um elemento fundamental para o desenvolvimento da vida no nosso planeta. Sim, não tenha dúvida. A água constitui um elemento fundamental para o desenvolvimento da vida no nosso planeta. Com relação a esse elemento, assinale a alternativa correta. A água do planeta está sendo comprometida pela poluição doméstica, industrial e agrícola, além dos desequilíbrios ambientais resultantes dos desmatamentos e do uso indevido do solo. Será que é a letra A? A água constitui um elemento fundamental para o desenvolvimento da vida no nosso planeta. Letra B. Desvios de água para projetos de irrigação, construção de hidrelétricas, consumo excessivo, desmatamento e poluição têm contribuído para a redução de conflitos entre usuários. Será, gente? Redução de conflitos entre usuários? Redução de conflitos entre usuários. Ó. Desvio de água para projeto de irrigação. Construção de hidrelétricas. Consumo excessivo. Desmatamento e poluição têm contribuído para a redução de conflitos entre usuários, né? Que nós já podemos descartar como errada, né? Letra C. A água tem sido utilizada para a geração de energia elétrica, assegurando a sustentabilidade do meio ambiente local. A água tem sido utilizada para a geração de energia elétrica, assegurando a sustentabilidade do meio ambiente local. Será que é garantido isso? Será que é feito esse asseguramento da sustentabilidade do meio ambiente local? Letra D. O Brasil possui pouca quantidade de água superficial e subterrânea, devido às suas características geológicas dominantes. Nós, antes de chegarmos a estas questões, nós tivemos uma longa introdução, detalhamos bem,
E aí, ao longo desta exposição, será que foi isso que vocês viram? Que o Brasil possui pouca quantidade de água superficial e subterrânea devido às suas características geológicas dominantes? Não, claro que não, né, galera? Aqui não está errado, né? Letra E. A diminuição da chuva no Brasil tem sido o maior problema ligado à falta de água para abastecer as cidades. Será que é isso mesmo, né? A diminuição da água no Brasil tem sido o maior problema ligado à falta de água para abastecer as cidades. É a letra E mesmo? A diminuição da chuva no Brasil tem sido o maior problema ligado à falta de água para abastecer as cidades. Então, a alternativa correta. Letra A, letra C ou letra E? Letra A. A água do planeta está sendo comprometida pela poluição doméstica, industrial e agrícola, além dos desequilíbrios ambientais resultantes dos desmatamentos e do uso indevido do solo. Letra C. A água tem sido utilizada para a geração de energia elétrica, assegurando a sustentabilidade do meio ambiente local. E letra E. A diminuição da chuva no Brasil tem sido o maior problema ligado à falta de água para abastecer a cidade. A alternativa correta, gente, é a letra A. Completinho, ó. A água do planeta está sendo comprometida pela poluição doméstica, mau uso, né? Industrial e agrícola, além de desequilíbrios ambientais resultantes, né, dos desmatamentos. Desmatamento também influi, viu, gente? E do uso indevido do solo. Tá? Letra A, segunda, a de aprovado é a alternativa correta para a nossa segunda questão. Terceira questão. Será que nós temos? Temos uma terceira questão antes de finalizarmos aqui o nosso encontro. Analisem aí. A terceira questão diz o seguinte: a água é um elemento que está em constante transformação. Sua dinamicidade acarreta em diferentes comportamentos com o passar do tempo e do espaço. Com base principalmente na energia solar, ela muda de estado físico e de lugar constantemente, variando entre sólida, líquida e gasosa. O processo descrito pelo texto corresponde o quê? Letra A, aos movimentos das águas doces. Letra B, a interrelação entre água potável e água salgada. Letra C, ao ciclo hidrológico. Ou letra D, ao processo de evaporação de água. Ou a letra E, a formação de umidade na atmosfera. E aí, galerinha? Terceira questão de hoje, letra A, letra B, C, D, E ou letra E de escola? A água é um elemento que está em constante transformação, sim. Ela muda de fases, né? Sua dinamicidade acarreta em diferentes comportamentos com o passar do tempo e do espaço, com base principalmente na energia solar. Ela muda de estado físico e de lugar constantemente, variando entre sólida, líquida e gasosa. O processo descrito pelo texto corresponde ao quê? Letra A. Será que é apenas aos movimentos das águas doces? Não, não é. Não é a letra A, né, galera? A formação de umidade na atmosfera? Letra E? Bem, não, né? Olha, essa variação, essa passagem de uma fase para outra, né? A gente pode
ela tá dentro do chamado ciclo hidrológico, né? A água ela tem esse ciclo hidrológico, né? Ela faz essa movimentação, né? Essa contínua movimentação. Então, é a letra C de casa, né? Que responde a nossa terceira questão. E a quarta questão? Vamos ver aí a quarta questão. A quarta questão diz: segundo uma Organização Mundial de Estudos Ambientais, em 2025, 2 de cada 3 pessoas viverão situações de carência de água, caso não haja mudança no padrão atual de consumo do produto. Uma alternativa adequada e viável para prevenir a escassez, considerando-se a disponibilidade global, seria o quê? Letra A, desenvolver processo de reutilização da água. Letra B, explorar leitos de água subterrânea. Letra C, ampliar a oferta de água, captando em outros rios. Letra D, captar águas pluviais. Pluviais é da chuva, viu, gente? Captar águas pluviais da chuva, né? Ou letra E, importar água doce de outros estados. E aí, qual a alternativa correta, né? Qual a alternativa, né, viável para prevenir a escassez, considerando a disponibilidade de água global? Gente, a letra A, desenvolver processo de reutilização, né? Reutilizar a água. Ou melhor, a letra A, né? A de aprovado. A de aprovado, né? Desenvolver processo para reutilização da água. Ok? Tranquilo? Galerinha, pelo que eu estou observando aqui, o nosso tempo, né, expirou. Agora vocês vão ter aí um breve intervalo, vão tomar aquela água, lanchar, né, recarregar aí a bateria, para daqui uns 20 minutinhos, né, retornarem e assistirem às aulas, né, que fazem parte da grade, né, do horário de vocês correspondente ao dia de terça-feira, não é isso? Então, por hoje é só. Eu, professor Francisco, me despeço. Deixo para vocês aí o meu abraço, meu obrigado, né, por terem assistido a nossa aula. E até um próximo encontro. Fiquem com Deus, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.